Peço inicialmente desculpas, mas a gente teve um probleminha técnico, a minha câmera não funcionou, então eu vou participar só com áudio. Mas Sharon e as demais participantes da mesa tenho certeza que vão conseguir auxiliar na tarde de hoje. Bom, vamos dar início aos trabalhos, então. Uma boa tarde, para quem não me conhece, o meu nome é Ana Paula, eu sou defensora pública do Estado, atualmente eu coordeno o Núcleo de Cidadania, Igualdade, Diversidade, Direitos Humanos e Direitos Coletivos da Defensoria Pública. Para quem não me vê, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos abaixo dos ombros e estou com uma blusa branca. Estão conosco hoje a minha colega Sharon Simões, que também intermediará os trabalhos. Eu tenho a felicidade de tê-la como parceira na atuação dos núcleos especializados. Ela atua como coordenadora do Núcleo de Infância e Juventude, pessoa idosa e pessoa com deficiência. Na nossa mesa hoje estarão presentes a Marla Martins, assistente social, atualmente diretora de média complexidade da Prefeitura Municipal de São José, e Neylen Junques, assistente social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, atualmente gerente de políticas públicas para crianças, adolescentes e jovens. Desde já eu agradeço a presença das nossas palestrantes e a disponibilidade de estarem conosco e por compartilharem do seu conhecimento. Também quero agradecer a presença de todos e todas que se inscreveram nesse evento, que foi dirigido aos membros da Defensoria Pública e também aberto a toda a sociedade civil. O evento contará com 2 exposições, cada uma de 30 minutos. Nós avisaremos quando faltar 5 minutos para o término de cada fala. As perguntas podem ser feitas durante a apresentação, aqui no chat, e serão respondidas ao final. Bom, hoje o nosso tema, o tema dessa capacitação, é Conhecendo o Serviço do SUS, uma iniciativa promovida pelo NUCID e NIGID, em parceria com o SECADEP. Pretendemos hoje conhecer e debater a Política Nacional de Assistência Social, que tem como missão prover os mínimos sociais através de um conjunto integrado de ações para garantir o atendimento às necessidades básicas da população vulnerável. Apenas para contextualizar um pouco antes de a gente iniciar os trabalhos, historicamente a sociedade brasileira se debruçou sobre os conflitos de natureza social, como a pobreza, o desemprego, a vulnerabilidade, como forma de assistencialismo ou filantropia. A Constituição Federal ela rompeu com esse paradigma ao incluir assistência social como política pública, vinculada à Seguridade Social, o que foi um ganho inestimável para a proteção social das pessoas mais pobres e de inversão da ordem do assistencialismo para uma política pública como dever do Estado. Eu acho que ficou bastante claro para todos nós que a crise econômica e social agravada pela pandemia demonstrou a importância de se ter uma política de assistência social fortalecida para garantir o acesso da população a recursos de superação a situações de vulnerabilidade. E por isso esse diálogo se mostra tão importante para nos conscientizarmos sobre a importância na luta, na implementação, aprimoramento e fortalecimento da política de assistência social. Quando nós pensamos nessa capacitação, nós pensamos na nossa realidade prática enquanto defensoria pública, em que nós nos deparamos no nosso dia a dia com algumas dificuldades conceituais quanto aos serviços do SUS, quanto à compreensão do que cada serviço oferece, por ser algo que vai além do conhecimento jurídico, mas que se faz de necessária compreensão, por estar, muitas vezes, bastante relacionada à nossa atividade. E daí a importância de conhecer os serviços, de nos familiarizarmos com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, porque esse conhecimento traz resolutividade prática nos encaminhamentos das demandas e no ajuizamento de ações. Ainda que com atuações distintas, o SUAS e a Defensoria possuem em comum o fato de se depararem com uma demanda complexa,
multifacetada, que necessita, muitas vezes, fazer um resgate do contexto histórico, econômico e social para resolver uma demanda que nos é trazida. Uma demanda que muitas vezes diz respeito a ciclos intergeracionais de pobreza, de violência, que se reproduzem com o passar do tempo, e aí a necessidade de interação entre os serviços de forma horizontalizada, para que cada ator contribua de acordo com o seu conhecimento técnico, de forma articulada, para que se garanta, portanto, a proteção social e a promoção de direitos das pessoas mais vulneráveis. Considerando isso, nós optamos hoje por dividir o debate em uma parte conceitual e estrutural sobre o tema e uma outra parte mais específica e crítica da estrutura atual da política de assistência social no nosso Estado. Portanto, para iniciar os trabalhos, eu concedo a palavra a Marla. Boa tarde a todos. Eu quero começar agradecendo a oportunidade, que eu acho que é engrandecedor quando a gente consegue discutir sobre esses temas, né? Nos faz refletir, nos faz sempre repensar um pouco a política. Acho que o João pode colocar a apresentação ali na tela, né, João? Meu nome é Marla Sacco Martins, eu sou assistente social. Atualmente eu trabalho na Prefeitura Municipal de São José como diretora de Proteção Social Especial de Média Complexidade. E eu vim falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Assistência Social, na forma com que ele foi pensado e como as políticas foram divididas. Pensando de uma maneira um pouco objetiva, porque a gente tem um tempo para essa fala, né? E para que essa fala ela consiga alcançar tudo aquilo que a gente planejou em estar trabalhando. É importante a gente colocar que a assistência social ela tem algumas leis que a embasam e a garantem ela, que garantem ela também como política pública. Ela é um direito constitucional, ela está lá no artigo 203, quando traz a Seguridade Social, junto com ela vem a assistência social, a saúde e a previdência. Ela destina-se à população em situação de vulnerabilidade social, ausência de renda, violação de direitos, fragilização de vínculos familiares e por discriminações de gêneros, culturais, qualquer situação que venha a tornar essa população mais vulnerável. Ela sempre tem um caráter proativo, acho que o João pode voltar ali um pouquinho. Ela tem um caráter proativo, preventivo e protetivo. Pode ir, João. Ela também tem outras legislações que vieram depois da Constituição Federal para que ela conseguisse se implantar enquanto política pública. A gente tem a Lei 8.742, de 1993, que ela dispõe sobre a organização da assistência social, onde ela vem regulamentar a Constituição Federal e dispor como que ela será implantada junto aos territórios e as prefeituras, os municípios. A gente tem também a Política Nacional de Assistência Social, de 2004, a NOB-RH-SUAS, que determina quais são os profissionais que fazem parte, que integram essas equipes, e a gente tem também a tipificação dos serviços socioassistenciais, que dizem como que esses serviços devem funcionar de acordo com a legislação. A gente tem como objetivo, dentro da Lei Orgânica de Assistência Social, a proteção social, né, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção de incidência de riscos. É importante perceber que, em todo momento, a política de assistência social ela vem com o interesse em proteger as famílias e os indivíduos em situação de vulnerabilidade. Ela também trabalha dentro de uma vigilância socioassistencial, para que a gente possa conhecer o território ao qual ela está inserida e poder trabalhar junto com esse território a capacidade para as famílias e a ocorrência de vulnerabilidade nesse território, de ameaças, de vitimizações, para que a gente consiga minimizar esses danos para a família. E ela também tem como objetivo a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto de provisões socioassistenciais. Então, a gente percebe que a política de assistência social ela é uma política que visa a proteção dos indivíduos e a garantia de direitos daqueles indivíduos mais vulneráveis que, por N motivos, não conseguem acessar esses direitos. A política de assistência social ela foi pensada, dividida em eixos, né? Então,
ela é dividida em 3 eixos, como básica, média e alta complexidade. Se a gente fosse pensar numa pirâmide, ela seria a proteção básica lá, a base da pirâmide, que seria o local onde as pessoas teriam acesso à política de assistência social. Se a gente for pensar, comparando isso com a política de saúde, que é uma política que às vezes a gente tem um pouquinho mais de conhecimento, porque acessa mais no território, a proteção social básica, onde ficam os CRAS na assistência social, seriam as UBSs na política de saúde, que é a porta de acesso para o sistema. Então, o primeiro lugar que a gente vai procurar enquanto estiver no território para acesso aos serviços seriam os CRAS. Depois ela vem numa segunda etapa, a média complexidade, que ela trabalha quando já existe algum tipo de violação de direito. Então, a média complexidade seria ali a metade da pirâmide, que quando a família já passa por alguma situação de violação de direito, com criança, adolescente, mulher, qualquer um dos seus membros, ela já passaria para a média complexidade. Se a gente for comparar ali a política de saúde, a gente teria ali as UPAs, aquilo que a gente não conseguiu resolver no território, numa maneira mais preventiva, não conseguiu prevenir, ela foi para a média complexidade. E a gente tem lá no topo da pirâmide a alta complexidade, que seriam os locais onde ocorre os acolhimento institucional, onde ocorre a quebra de vínculo familiar. Essas famílias já não conseguem mais prover o cuidado com os seus membros, esses membros já não conseguem mais se inserir junto à sociedade de maneira autônoma e conseguindo manter o autocuidado, ele passa para a alta complexidade, que seriam os acolhimentos institucionais. Se a gente comparar lá com a política de saúde, seria quase que a UTI lá no hospital. Então, ele já não deu conta ali na básica, ele não deu conta na UPA de resolver, ele foi lá para o hospital. Então, seria dentro da política de assistência social, os acolhimentos institucionais. Pode passar, João. A gente tem dentro da política de assistência social, e aí cada município, cada local vai trabalhar com esse cadastro, alguns no CRAS, outros com um cadastro específico, em locais específicos para fazer o cadastramento, mas a gente tem o CAD único, que ele é um cadastro que é feito com as famílias no território, com o objetivo de identificar famílias com pobreza, extrema pobreza e benefícios socioassistenciais. Esse cadastro único também, ele vai dar base para que a gente faça a nossa vigilância socioassistencial. Então, também é uma das ferramentas para que a gente conheça o território em que a gente está inserido, né? Esse cadastro único, ele serve como base também para o governo federal e para acesso aos benefícios socioassistenciais. Então, o programa Bolsa Família, ele é feito através do cadastro único, o BPC necessita do cadastro único, né, que é o benefício de prestação continuada para famílias, indivíduos com renda familiar de até meio salário mínimo, que não consigam prover a sua subsistência ou com deficiência, né? Então, essas famílias que precisam desses benefícios, elas têm que estar cadastradas no CAD único. Conversando com a Ana, a gente até viu a situação de onde que a gente acha esses dados, né? Porque nós da assistência, às vezes, conseguimos acesso ao próprio cadastro único, onde é feito o cadastro, a gente consegue buscar esses dados. Se a gente colocar lá no Google, SAGE Cadastro Único, ele vai abrir uma página de relatórios de informações sociais e a gente pode clicar ali em RI, Bolsa Família e CAD Único. E ele vai abrir todos os dados de todos os municípios do Brasil, de todos os estados. Pode passar ali, João, por favor? Então, eu selecionei ali o município de São José nessa página que ele abre do governo federal. Então, ali no cadastro único, ele vai colocar quantas famílias que estão cadastradas, que elas estão dentro de uma renda per capita ali de R$ 89,00, que são famílias de extrema pobreza, né? Que hoje a gente tem 3.316 famílias com renda per capita de até R$ 89,00, então ele vai dar todos esses dados constantes no território e feito através desse cadastro. Então, hoje, com base em junho de 2021, ele sempre tem 3 meses, né, um gap ali de 3 meses no cadastro, a gente tem 10.235 famílias inscritas no cadastro único. Um outro dado também, pode passar ali para a próxima, João. Um outro dado que a gente consegue ver também é essas famílias, em que situação que elas estão. Então, a gente tem famílias quilombolas que estão cadastradas, famílias
acampadas, né? Hoje em São José a gente tem 153 famílias acampadas, que são aquelas famílias em assentamentos, que as terras não estão regularizadas, são ocupações. A gente tem 153 famílias, a gente tem a população em situação de rua. Hoje a gente tem 152 pessoas cadastradas dentro da população em situação de rua em São José. Então, pensando que esses dados vai servir para que o governo federal também trabalhe a questão de repasse de recurso para os municípios, é muito importante sempre que sejam orientadas as famílias a fazer o cadastro único. Então, toda família que acessa assistência social, ela é encaminhada para que ela faça esse cadastro único, porque são dados que a gente vai conseguir trabalhar eles enquanto política pública no futuro, né? Então, conseguindo mapear um pouco esse território. O território ele não é mapeado só pelo CAD único, ele depende também dos números de atendimento, como que esses serviços funcionam, o que esses serviços oferecem, como que essas comunidades estão situadas em termos culturais, étnicos. Então, tudo isso ele serve como a base, mas o cadastro único hoje é uma base federal e que serve para todos os municípios fazerem esse mapeamento. Ali a gente vai conseguir acessar tudo que vocês imaginarem de dados do cadastro único e dos municípios, a gente vai conseguir acessar ali. Então, a gente tem também lá dentro dessa página, você vai encontrar todos os dados do IBGE, também vai estar nessa página. Então, todos os dados que a gente pode ter da base de dados do governo federal, que é repassada pelos municípios, número de atendimento nos CRAS, número de atendimento nos CREAS, famílias em acompanhamento, tudo a gente consegue localizar nessa página. Pode passar lá, João. Hoje a gente tem os CRAS no território, então fazendo parte lá da política de assistência social na proteção social básica, que é aqueles que ficam dentro do território, a gente tem os CRAS, que são os Centros de Referência em Assistência Social. Dentro do CRAS existe o programa PAIF, que é um Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias. O PAIF, dentro dos territórios, ele está inserido dentro dos territórios em situação de vulnerabilidade. Então, todo território com situação de vulnerabilidade, ele deve ter um CRAS como referência, porque esse CRAS ele vai trabalhar junto com o território as ações preventivas. O CRAS ele não trabalha situações de violação de direito, mas ele busca trabalhar uma relação desse território, a relação entre as famílias, entre os seus membros, para que se protejam e consigam trabalhar numa questão preventiva às violações de direito. Então, ele busca fortalecer a função protetiva da família, buscando a melhoria da qualidade de vida, para que isso, muitas vezes, ele possa trabalhar com o acesso a benefícios socioassistenciais, o acesso a direitos, documentações, né? Então, tudo isso ele vai trabalhar dentro do CRAS, porque o CRAS ele busca também prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários. Então, ele busca com que os seus membros consigam se ajudar, dar um suporte para que eles venham a superar as situações de fragilidade social que eles vivem naquele momento, naquele território fragilizado. Então, o CRAS ele também trabalha muito com a questão do território. A função do CRAS ela não é nem tanto o trabalho individualizado com as famílias. Ela busca um trabalho mais abrangente dentro do território. Então, além do, né, como eu falei, promover os acessos aos benefícios assistenciais, os programas de transferência de renda, ele promove acesso aos demais serviços setoriais também. A gente consegue perceber que essas famílias em situação de vulnerabilidade, muitas vezes eles não conseguem acessar as demais políticas públicas. Eles não conseguem acessar a educação, eles não conseguem acessar a saúde. Então, o CRAS ele serve também como um articulador dessa rede para que essas famílias consigam ter acesso a esses outros serviços existentes no território. Além desse trabalho territorial, o CRAS ele trabalha também a questão de acesso às famílias dentro, fortalecendo os membros. Então, com as famílias que recebem os programas de Bolsa Família, BPC, o CRAS busca fazer um acompanhamento com essas famílias, porque a gente já percebe que essa família precisou que houvesse uma interferência do Estado, né, através da transferência de renda, então ele vai trabalhar de uma maneira mais pontual com essas famílias, mais individualizada com essas famílias, buscando inserir e remeter ela para o território. Um exemplo de atendimento dos CRAS, muitas vezes, são nas ocupações, né? A gente tem aqui em São José
A gente teve a ocupação do Vale das Palmeiras. Então, dentro das ocupações, o CRAS ele trabalha buscando organizar essas famílias que lá estão. Como é que elas estão, para que elas acessem o direito, como é que está a condição de vida dessas famílias, a interlocução entre o Estado e essas famílias, garantia de direitos para que eles consigam estar naquele local com a melhor qualidade de vida, ou ainda a família que está com uma situação de vulnerabilidade extrema, está desempregada, não consegue trabalho, está com a questão da alimentação precária, acesso à saúde precária, também é no CRAS que eles podem fazer a busca no território para que eles consigam articular essa rede. Lembrando que, se ele está com a questão de saúde, ele busca o BS também, né? O CRAS ele vai dar um suporte para ele acessar essas demais redes de atendimento. Então, o CRAS também faz o gerenciamento, e aí o João pode passar para o próximo slide, que é dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, tanto da criança quanto do adolescente. Pensando que o CRAS trabalha com esse território e a totalidade das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade nesse território, ele tem um programa de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que ele busca complementar ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, fortalecendo os vínculos familiares e sociais. Se a gente for trazer para uma linguagem que a gente conheça melhor, são serviços como se fosse o serviço de contraturno. Então, a criança e o adolescente, eles vão para a escola de manhã, à tarde eles vão para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Ou eles vão para a escola à tarde, no período da manhã eles vão para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. A gente chama com esse nome não contraturno porque ele não está lá para fazer as atividades da escola ou para complementar somente a escola. Ele trabalha muitas vezes disciplinas que vão de acordo com aquilo que eles vivem na comunidade. Então, eles procuram assegurar espaços de referência de convívio grupal e comunitário e social, para o desenvolvimento das relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo, ampliar o acesso à informação dessa criança e desse adolescente, acesso à informática, acesso a um filme diferente, então, acessar situações que venham complementar a vida cotidiana dele, né? Ele também vem estimular a participação na vida pública do território, para que ele se entenda enquanto pertencente daquele território, daquele local que ele faz parte, como um agente possibilitador de mudança também. Então, eles vêm trabalhar com essa criança e essa adolescente também numa situação de prevenção, porque nós acreditamos que a criança que está no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ele deixa de estar com o seu direito violado muitas vezes, ou por falta da alimentação em casa, pensando que ali ele vai ter uma alimentação mais balanceada, ou porque se ele está lá no serviço, ele não está no trabalho infantil, ele não está com envolvimento, muitas vezes, com o tráfico, envolvimento com atos infracionais, ele acaba ficando protegido pelo equipamento e fortalecendo ele para que ele consiga ter uma adolescência e uma infância mais saudável. Também faz no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo a preparação para esse adolescente na inserção no mercado de trabalho, para que ele consiga acessar um jovem aprendiz, para que ele consiga se preparar para essas situações também. Pode passar lá, João. A gente tem também o mesmo serviço, só que para o idoso, claro que buscando daí trabalhar um viés mais da autonomia e do envelhecimento mais saudável para esse idoso, porque o idoso ele tende, com o passar do tempo também, entrar em isolamento social, a sua autonomia começa a ficar comprometida, e aí os membros familiares começam a tutelar esse idoso, fazendo com que ele não consiga mais executar a sua autonomia. Então, o serviço de convivência de fortalecimento do idoso, também presente no território, ele busca essa autonomia do idoso, e trabalhando também a relação intergeracional entre os membros da família e com as demais pessoas da comunidade também. Então, esse serviço do idoso, o do serviço da criança e do adolescente, ele tem de um lugar mais específico para que ele aconteça. O do idoso hoje eles funcionam mais via online por conta da pandemia. É importante a gente lembrar também que a pandemia ela veio fazer com que esses serviços tivessem todos que se reorganizar, e não só da assistência social, mas também do judiciário, de todas as questões.
E o do idoso, ele tende a funcionar em grupos menores dentro do território do próprio idoso para evitar o deslocamento, né? Ele também trabalha a prevenção da violência dentro das famílias e da sociedade como um todo. Pode passar lá, João. A gente tem também depois, passou da básica, então ele fez todo esse trabalho dentro da básica de maneira preventiva. O idoso que estava isolado, ele foi para o serviço de convivência, a criança foi para o serviço de convivência, só que mesmo assim não foi o suficiente. Esse idoso acabou ficando isolado, ele ia, mas depois ele parou porque a família proibiu, ele começou a sofrer violência psicológica, a criança começou a trabalhar mais em casa, junto para ajudar a mãe em questões da renda, o trabalho infantil, ele passa para média complexidade. Ocorreu uma violação de direito, a proteção não foi o suficiente. Então, ele passa para as proteções de média complexidade, que são famílias e indivíduos que vivem qualquer tipo de situação de violação de direito. Pode passar lá, João. Dentro da proteção social especial de média complexidade, a gente tem os CREAS, que são os Centros de Referência Especializado em Assistência Social. Então, dentro dos CREAS, a gente tem outros serviços, né? A gente tem o PAEF, que é o Programa de Atendimento a Famílias e Indivíduos com situação de violência. A gente tem o CEPRED, que ele atende o idoso e a pessoa com deficiência. A gente tem a medida socioeducativa, que trabalha com a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. O CEPRED e o PAEF, eles têm a mesma intencionalidade, trabalhar com essas famílias. A diferença é que o PAEF trabalha com famílias e indivíduos de uma maneira geral, e o CEPRED, ele foca nesse trabalho familiar com o idoso e a pessoa com deficiência, que possuam algum grau de dependência. Então, hoje, dentro das famílias atendidas, né, a gente busca contribuir para o fortalecimento da família e o desenvolvimento da função protetiva dessa família. O objetivo principal dele é fazer com que essa situação de violência ela pare, ela seja cessada naquele momento e a gente possa buscar uma reorganização dessa família. Então, a gente busca contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários. Então, buscando sempre que essa família consiga se autogerir e superar esse momento da violência. É algo muito complexo, porque a violência, muitas vezes, ela é inata, né, do território que a gente vive. O ser humano, por si só, ele já trabalha com alguns momentos de violações de direito, isso vai e volta o tempo inteiro, e a gente tem ainda, dentro das famílias com crianças e adolescentes, um mito de que a violência ela serve para educar, e essa violência, muitas vezes, ela é também, como posso dizer, aceita pela sociedade e até justificada pela sociedade. Então, isso é algo muito difícil de se trabalhar, mas que a gente busca sempre essa superação dessa violação, procurando trabalhar com essas famílias também, que essa criança, esse adolescente, esse idoso é um ser sujeito de direito e que ele tem que ter a sua opinião levada em consideração e que a família deve ter outros meios de trabalhar essas discordâncias dentro da família ou essa forma de educação que supere qualquer tipo de processo de violência. A gente também trabalha dentro desses serviços a questão, muitas vezes, a negligência, né? A negligência é um tema que a gente deve discutir bastante, porque a gente não deve sobrecarregar, a gente cuida muito para não sobrecarregar as famílias devido à ausência do Estado. Então, muitas vezes a gente tem ali falta de creche, falta de escola, e essas famílias acabam ficando sobrecarregadas. Então, o CREAS busca também essa articulação com a rede, buscando superar e prevenir qualquer tipo de reincidência de violação de direito. Pode passar lá, João. A gente tem também dentro da proteção social especial de média complexidade a medida socioeducativa, que ele é um serviço de proteção para adolescentes em cumprimento das medidas, em meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, que eles utilizam o adolescente, né, utilizam na lei como adolescentes em conflito com a lei, que são aqueles adolescentes que cometeram algum ato infracional e eles recebem através do judiciário, a medida socioeducativa. E eles vêm ser atendidos nos CREAS, né? Então, a liberdade assistida, ele passa por um acompanhamento
que busca trabalhar com esse adolescente também a questão da autonomia, da garantia de direito, da superação daquele momento dele, que levou a ele, né, aquela situação em que ele se encontrava do ato infracional, trabalhar com essas famílias também, a proteção das famílias e a proteção do território, para que não venha ter essa reincidência no ato infracional. A liberdade assistida, ele faz um acompanhamento com assistente social e psicólogo, e a prestação de serviço à comunidade é feito um acompanhamento junto com as empresas e os setores ao qual ele é destinado para executar um serviço educativo naquele local, como medida prevista pelo judiciário. A gente busca sempre a ressignificação de valores na vida pessoal e social dos adolescentes e dos jovens que fazem esse cumprimento da medida socioeducativa. Então, pode passar ali, João. A gente tem também dentro do serviço da média complexidade o Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, que esse serviço ele pode ser usado para qualquer pessoa que faça da rua sua moradia ou meio de sustento, que a gente hoje está tendo um aumento constante nos territórios em relação a isso. Pode passar, João. O Centro POP ele tem como objetivo a redução de danos sociais e a saúde, então a gente busca fazer com que essa pessoa consiga viver da maneira mais saudável possível, se é que a gente pode usar esse termo pensando em quem está na rua, mas que a sua dignidade seja mantida e seus direitos sejam garantidos. O maior número de direitos possíveis, a gente busca o fortalecimento da autonomia para que essa pessoa ela consiga gerir a sua vida e ela consiga tomar as suas decisões dos seus desejos, do que ela quer fazer, respeitando isso. A gente busca restabelecer os vínculos familiares, muitas pessoas que estão na rua elas já estão com seus vínculos familiares rompidos durante muito tempo, então a gente busca contato com essa família de origem, trabalhar com essa pessoa, se ela tem interesse nesse contato ou não, fazendo com que primeiro ela desperte esse desejo para fazer o contato com essa família, e a gente busca contribuir para a construção de novos projetos de vida, então para que ele consiga ele mesmo ressignificar e entender o que ele deseja do futuro dele, começar a planejar, começar a entender esse planejamento e poder construir conjuntamente com ele. A gente trabalha dentro do Centro POP com um serviço de regularização de documento pessoal, então solicitação de certidão de nascimento, carteira de identidade, carteira de trabalho, CPF, que muitas vezes eles não possuem nenhum documento mais, eles já ficam uma população à margem da sociedade, como se ela fosse uma população invisível, sem acesso a direito quase nenhum. A gente trabalha com atendimento com equipe multiprofissional, com assistente social, psicólogo, hoje a gente tem uma nutricionista também no Centro POP. A gente trabalha também em encaminhamentos para serviço de acolhimento institucional, então a gente deve ter sempre casas de acolhimento e abrigo para que essa população possa ter uma condição mínima para sair da situação de rua e poder se reencontrar em alguns momentos e pensar esse projeto de vida. E a gente também trabalha com essas famílias para o cadastro único, Bolsa Família, para os CRAS e para os CREAS, quando necessário, quando ocorre a superação dessa saída da rua, né? A gente trabalha também com eles com passagem terrestre, para que esse usuário consiga se deslocar para locais onde ele tenha uma família que possa recebê-lo ou uma rede de apoio. Lembrando que a função da assistência não é higienização jamais, a gente não tem como objetivo mandar esse usuário embora, e sim para que ele consiga buscar essa trajetória de vida e consiga ir para um lugar onde tenham quem receba e tenha quem possa dar um suporte. A gente trabalha em conjunto com a saúde, com os hospitais, com os CAPs, com a educação, para que a gente consiga fazer com que ele tenha acesso aos direitos mínimos que até agora foram cerceados a ele, né? A gente busca também encaminhamento para o mercado de trabalho, guarda de pertences, para que ele possa fazer acesso à alimentação e higiene pessoal. Pode passar. Além do Centro POP, para trabalhar com a população em situação de rua, a gente tem a abordagem social, que vai atender as pessoas na rua, no seu lugar de permanência, considerando que essa pessoa não acessa os demais serviços, ela não acessa o Centro POP, ela não acessa a saúde, a abordagem social vai atender ele e oferecer os serviços no local onde ele se encontra, buscando vínculo para que ele consiga também
com o objetivo de superar aquela situação. Pode passar, João. A abordagem social, além da população em situação de rua, ela trabalha também com criança e adolescente do trabalho infantil. Então, considerando que o trabalho infantil hoje, para além de uma violação de direito, ele é uma condição social também, com que as pessoas precisam desse trabalho, muitas vezes, para que a família busque o seu sustento. A gente trabalha com eles de uma maneira, atendimento social e psicológico com essa família, buscando fazer orientação e superando essa situação do trabalho infantil, né? Então, a abordagem, além do Centro Pop, ela trabalha muito mais com o uso de substâncias psicoativas pelos usuários, porque o usuário que ele tem essa dependência química, muitas vezes ele não consegue acessar os serviços, então ele se encontra muito mais debilitado, que é o público hoje que a abordagem consegue trabalhar mais no território e é também o público que existe uma dificuldade maior para ser trabalhado pela assistência. A gente tem também a proteção social especial de alta complexidade, que trabalha com o acolhimento institucional, buscando diferentes tipos de equipamento, atender famílias, indivíduos, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, cada um deles sendo atendidos de uma forma mais individualizada possível, né? Para que a gente não tenha, por exemplo, um grande local de acolhimento, onde a gente coloque criança, adolescente não se enquadraria porque eles são separados, mas que a gente coloque idoso, homem, mulher, tudo junto, para que a gente tenha lugares onde a gente consiga ter um número mínimo de pessoas, que é o que a política prevê, que em média de 20 pessoas é a orientação, para que essas pessoas consigam conviver como se fosse uma casa, para que a gente tivesse um controle maior no atendimento e na reorganização de vida dessas pessoas. Então, a gente busca um atendimento personalizado para garantir a proteção integral em pequenos grupos, para favorecer o convívio familiar e comunitário. Hoje existe uma tendência dos municípios maiores ter grandes locais de acolhimento institucional, então a gente tem lugares para acolhimento com 150 pessoas, com 120 pessoas, com 80 pessoas, e isso a gente percebe que isso acaba fragilizando a política de assistência social, porque a gente não consegue fazer um atendimento e encaminhamento para essas famílias. Então, a gente tem, dentro da política hoje, previsto as casas de acolhimento para criança e adolescente, que devem atender de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Posteriormente a isso, né, prevê dentro da política que hoje os municípios, em sua maioria, não conseguem ainda cumprir, que são as repúblicas, para que esse adolescente que ficou em casa de acolhimento durante muito tempo, ele tenha o seu direito garantido através das repúblicas, para que ele não seja com 18 anos colocado na rua, e hoje a gente faz muito a reflexão de quem com 18 anos consegue se autossustentar, se autogerir e conseguir ter uma vida saudável e de qualidade. Então, hoje, eu acho que a política de assistência social na questão de alta complexidade é algo que a gente precisa trabalhar muito ainda, todos os níveis, mas a alta é algo que ela envolve um grande planejamento, né? Então existe uma grande dificuldade para isso. Com a pandemia a gente conseguiu também refletir que a gente não possui casas de acolhimento para famílias, e tem surgido famílias em situação de rua. Então hoje nos municípios normalmente não existe esse acolhimento institucional. A gente foi fazer uma pesquisa recentemente, então se a gente precisasse de locais para acolher famílias, hoje a gente tem uma dificuldade de disponibilização por conta dos municípios, né? Então, acho que a política de alta complexidade, que trabalha com os acolhimentos institucionais, é um grande desafio que a gente ainda tem aí no decorrer dos anos, né? Marla, 5 minutos. Tá, já estou acabando. Pode passar esse aí, João. Então, era isso, né? Hoje, essa aí estão as referências bibliográficas básicas que a gente usou, a gente pode estar disponibilizando esse slide, e eu deixo aberto para as perguntas, Ana, passo para ti. Obrigada. Boa tarde, eu vou pegar a palavra da Ana. Desculpa, Sharon, era para Sharon. Imagina.
Eu sou defensora originária da infância, né? E no momento eu estou coordenando um núcleo que trabalha com direitos de crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência. Vou fazer uma breve autodescrição, né? Em respeito aos deficientes, né, visuais. Eu sou loira, tenho cabelo cacheado, com um blazer rosa, uma encharpe rosa, e atrás de mim tem umas madeirinhas douradas e algumas flores. Eu escuto a Marla falar, e para mim é um prazer escutar ela falar, assim como vai ser um prazer escutar a Neily também, porque são duas profissionais que eu tive o prazer, né, de conhecer enquanto eu era defensora em São José. E eu fico pensando muito que mundo ideal nós teríamos se todos os trabalhos, né, se todos os serviços comentados funcionassem perfeitamente, ou se todos eles existissem, pelo menos, né? O que não é a nossa realidade em Santa Catarina, infelizmente. Nós sabemos que há um grande movimento, assim, hoje, né, que acaba gerando uma precarização do serviço de assistência social, e eu vejo isso de uma forma muito negativa, né, porque acaba que as equipes são muito reduzidas, né, onde existem os serviços, e não se consegue trabalhar de forma preventiva, que é o ideal, né. Quando eu estava escutando a Malha, eu estava pensando, nossa, que bom se pudéssemos trabalhar preventivamente em todas as áreas para evitar uma série de situações que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia na Defensoria Pública. Vou passar a palavra para a Neily, né? A Neily atua hoje, né, é assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Social e no momento ela está, né, como gerente das políticas de crianças e adolescentes do estado, então ela vai pegar um viés mais voltado para a infância, aquele que eu adoro, né, Neily? E a palavra é sua, por favor. Ok, Sharon, em seu nome eu agradeço, né, o convite e também agradeço a todos e todas que estão conosco nessa sexta-feira, que aqui em Florianópolis está chuvosa, né, uma sexta-feira chuvosa, e quero dizer que eu já tenho muito tempo de formada, tenho mais de 30 anos formada e fiz muito parte de muito abaixo-assinado para que tivesse defensoria no estado de Santa Catarina, né? E a gente ia para os espaços do direito da criança e do adolescente, que eu já trabalhava com medida socioeducativa, e dizia, o estado de Santa Catarina é o último estado que não tem defensoria, a gente precisa ter defensoria. E daí, em 2016, quando eu retorno para trabalhar com os adolescentes aqui no caso da Grande Florianópolis, eu tenho, então, meu primeiro encontro com uma defensora, que é a Sharon, né? E aí, realmente, a gente eu percebi na prática a importância dos defensores, né? O quanto essa categoria é necessária para a garantia de direitos. Eu quero que o João, por favor, coloque o slide para nós. Pode passar, né? Essa é a institucional da secretaria. E eu queria começar conversando com vocês o seguinte, como eu disse para vocês que eu tenho bastante tempo de profissão, eu me formei antes da Constituição Federal, e como no serviço social. E quando a Constituição Federal traz no seu artigo 227, que horizontaliza, né, dever da família, da sociedade, do Estado, a responsabilidade, né, de manter a salvo criança e adolescente de qualquer tipo de violência, de maus tratos, ela traz para nós um compromisso, profissionais da área, de qualquer política, de entender que é responsabilidade de todos a garantia da proteção integral de crianças e adolescentes. Não é primeiro da família, depois do Estado, não. Em qualquer momento da nossa vida, a gente é ou família, ou sociedade, ou Estado, né? Eu só deixo eu fazer uma coisa que eu já engrenei, e eu quero fazer minha autodescrição, né? Que eu acho que é bem importante também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos meio longos, assim, estou com uma blusa azul e um fundo branco, uma blusa com branco e vermelho. Bem, voltando à conversa, o que essa Constituição Federal traz para nós, os que são apaixonados, os que, até uso a palavra, militam pela causa da criança e do adolescente? A desconstrução de uma frase que eu vivi como profissional por muito tempo, que a culpa é da família, né? Então, responsabilização da família
como a grande responsável, vou falar essa palavra novamente, por toda e qualquer situação que uma criança ou adolescente estejam passando. Então, trazer para nós essa responsabilidade para qualquer adulto, em qualquer lugar que nós estamos. Bem, o que vem? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E é fundamental, e eu tenho visto isso, eu quero compartilhar com vocês, como eu estou pelo estado de Santa Catarina, trabalhando o direito da criança e do adolescente, eu quero dividir com vocês a minha imensa preocupação do desconhecimento que os atores, né, que trabalham com criança e adolescente, aí vou falar do SUAS, que está mais perto de mim, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Semana passada eu estava no município no interior de Santa Catarina, a gente voltou a algumas atividades presenciais, e eu perguntei, devia ter uma plateia de umas 80 pessoas, e eu perguntei quem das 80 pessoas que estavam ali, e deixa eu fazer um parênteses, né? 80 pessoas que são profissionais da área do SUAS, quem teria condições de levantar a mão afirmando conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente? E 3 pessoas levantaram a mão. 3 profissionais daquela turma de 80, em média, levantaram a mão que assumiram que tinham condições de falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é fundamental a gente voltar ao início, a discutir, a problematizar, a entender o que significa proteção integral disposta no Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu só elenquei algumas questões, o que é a política de atendimento, né? O que são as medidas de proteção, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre as medidas socioeducativas. E o papel que eu quero, né, centralizar, o papel do defensor em todas essas ações nos territórios, porque a Marla, ela trouxe o que a política tem que ser, mas a Cheryl já deu uma pitada, disse, ok, a política tem que ser, mas nem sempre a gente encontra isso nos territórios. Por quê? Porque o estado de Santa Catarina, depois eu vou mostrar em gráficos, o estado de Santa Catarina, ele majoritariamente ele é feito de municípios de pequeno porte, e pequeno porte 1. E nem sempre nesses municípios de pequeno porte tem esses serviços de média e alta complexidade que a Marla colocou. Então, o que ocorre nos municípios de pequeno porte, que é a maioria dos municípios catarinenses, e é a maioria onde os defensores também vão trabalhar, não tem essa estrutura de política montada, mas as violações de direitos, as dificuldades que envolvem crianças e adolescentes, existem nos territórios, mas a política não está tendo serviços. Mas eu vou voltar mais à frente sobre isso. E o que eu quero chamar a atenção também de todo mundo que eu tenho visto nessas idas aos municípios, é que a Resolução 113 do CONANDA, que fala do Sistema de Garantia de Direitos, é uma resolução muito desconhecida. E nessa resolução 113 traz quem são, né, os responsáveis pela defesa dos direitos humanos, o eixo de defesa, e nesse eixo está junto com a questão, com o papel do judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Então, a Defensoria ela tem um papel fundamental no sistema de garantia de direitos, que é o sistema pensado, que já vem vindo desde a Constituição Federal, quando envolve família, sociedade e Estado, quando o Estatuto reforça no artigo 4º, né, que é a política de atendimento à criança e adolescente é responsabilidade de todos, e essa resolução do CONANDA 113 vem dizer quem são, né, as instituições responsáveis. Então, assim, é fundamental que os defensores se entendam sistema de garantias de direitos, se entendam nessa complexa rede, esse complexo sistema de garantia de direitos, como o próprio nome diz, o nome é muito feliz, né? É um sistema de garantia de direitos, porque nos territórios aonde faltam serviços, aonde há violações de direitos, é esse sistema de garantia de direitos que deve ser articulado para que possa garantir ou acesso de crianças e adolescentes a seus direitos, ou também reparação desses direitos, questões de violações. Então, assim, eu chamo bastante atenção em relação, botei o artigo 7, 8, 9, porque é fundamental que se discuta nas defensorias todo o papel que o defensor tem dentro desse sistema de garantia de direitos.
Obrigada, obrigada. E a resolução 119 do CONANDA trata do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que essa resolução do CONANDA, ela foi bem interessante, porque como eu sou pré-histórica, né, eu vivi toda essa caminhada. Eu entrei no sistema socioeducativo no estado de Santa Catarina em 2007. Então, a resolução do CONANDA tinha recém saído. E foi muito difícil trabalhar essa resolução do CONANDA, que é muito rica, porque traz principalmente a gestão pedagógica das medidas socioeducativas, traz as diretrizes, porque o pessoal, né, não sei por que o brasileiro insiste que só tem que ser lei, né? A resolução do CONANDA não tem força de lei. Foi muito difícil que eu estava dentro do sistema, no antigo São Lucas, aqui da Grande Florianópolis, e a gente tentou levar essa resolução para dentro, mas teve muita resistência, inclusive do Judiciário, do Ministério Público, na época eram os defensores da ativa, porque resolução não tem força de lei, porque precisa ter lei. Eis que daí em 2012 sai a lei do SINASE, mas ela não é tão completa, porque a lei do SINASE só diz sobre a execução, ela não é tão completa quanto é a resolução, porque a resolução traz todos os parâmetros, inclusive de construção, né? O caso da Grande Florianópolis, o de Joinville, o de Criciúma, o de Lages, todos eles estão sendo construídos nesses parâmetros determinados pelo SINASE. E aí, eu também quero trazer, porque depois eu vou mostrar alguns slides para a gente problematizar, essa Lei 13.257, que é a Lei da Primeira Infância, né, que centraliza o nosso dever de criar políticas públicas destinadas a essa primeira infância, porque entende-se, né, a lei traz o que é o marco da primeira infância também, traz essa preocupação de a gente pensar políticas eficientes, políticas impactantes nos territórios para a criança até 6 anos. E também traz a questão que é a Lei 13.431, que é uma lei muito interessante que a gente está trabalhando pelo estado todo, que é a lei que vulgarmente se conhece como a Lei da Escuta Especializada, mas que não é só isso. É a Lei do Sistema de Garantia de Direitos para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violências. Por que eu trouxe esse marco legal a princípio? Porque eu vejo uma grande dificuldade dos profissionais, sejam eles de qualquer política, se eu estou na saúde, se eu estou na educação, se eu estou no SUAS, se eu estou de desportos, Secretaria de Desportos, há muita dificuldade de correlacionar nas ações das políticas setoriais o direito da criança e do adolescente. Então, quando se fala do SUAS, quando se fala de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que nem a Marla apresentou, esse serviço ele tem que trazer toda essa legislação da criança e do adolescente, que eu vejo na prática, se perde o estatuto, se perde o entendimento da proteção integral, para se ter a centralidade na política, seja do SUAS, seja do SUS, seja da educação. Então, eu tenho visto muita dificuldade de que os profissionais que atendem nas políticas setoriais entender esse papel da proteção integral posta desde a Constituição Federal e reforçada pelo Estatuto, e não se entendem adultos protetores, adultos que precisam assumir essa função de proteção. E aí eu trago para a gente problematizar alguns dados do Disque 100, porque o Disque 100 está vindo para a minha gerência, e o que tem aparecido? Né? Tem aparecido de que as violações de direitos, e esses dados é de abril de 2021 até setembro de 2021. E o que está aparecendo? Assim, as violações, eu não consegui fazer um gráfico das violências que as crianças estão vivendo nos territórios, porque é de todas as ordens. O gráfico ficaria sem condições de ver. O que nos mostra aqui? Que os territórios estão com muitas violências. Então, aquele trabalho de prevenção pensado pelas políticas públicas, eu ouso dizer, e tenho uma hipótese, que não está tendo a eficiência que precisaria ter, porque nós temos as violações de direitos em todos os municípios, e esse Disque 100 é só um recorte.
porque eu estou também aqui na Secretaria com o CIPES-CT, que é o Sistema de Informação dos Conselhos Tutelares. Então, nosso sonho de consumo aqui na gerência é chegar a uma maturidade de dados, de cruzar os dados desses vários sistemas de informação. Mas aqui só dá uma noção de quanto as violações de direitos está espalhada pelo estado de Santa Catarina, tanto em territórios pequenos, municípios de pequeno porte, como municípios de grande porte. Pode passar, por favor. E aí, o que eu gostaria de chamar a atenção, né? A Lei da Primeira Infância, que é de deixa eu ver aqui certinho, 2016, no seu artigo 5º, ela é muito clara, né? Constitui áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância, a saúde, a alimentação, a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social à família e à criança, à família da criança, a cultura, o brincar, o lazer, o espaço, o meio ambiente, bem como toda forma de violência e pressão consumista, prevenção de acidentes e adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica. No Disque 100, o que nos aparece? Que 28,7% das crianças que estão com seus direitos violados, ou que têm a denúncia das possibilidades de violação, estão centrados na primeira infância. E isso eu quero reforçar que ainda são dados muito sensíveis, porque são dados em que esse Disque 100, lá que vem do governo federal, ainda não está muito organizado. Mas mesmo assim já nos mostra a importância de a gente olhar para esses territórios, para esses municípios pequenos e pensar, os serviços ofertados estão dando conta ou não? Como que isso está chegando efetivamente a materialidade da proteção integral? Pode passar, por favor, João. E aí nos mostra que não tem muita diferença entre sexo, né? As violências que chegam no Disque 100, esses vários são quando vem de escola, porque quando o Disque 100 vem de escola, não é um caso em si, então aparece esses vários, por isso que tem essa contagem. Só que vocês percebam que no que o Disque 100 nos mostra hoje, não há preferência de sexo para violação. Continua tendo uma porcentagem muito semelhante. Pode passar, João, por favor. João? A contagem de raça-cor, né? Como o nosso estado de Santa Catarina é um estado mais branco, né? Esse indicativo nos mostra que, mesmo sendo um estado mais branco, ainda temos uma porcentagem significativa de preto e pardo. E tem também uma questão que tem sido muito trabalhada em nós, o quanto esse critério de raça e cor ainda não é entendido como necessário de ser preenchido nos documentos. Isso é uma questão que a gente vem frisando. É importante para se ter estatísticas mais aprimoradas, as pessoas entenderem que a raça e cor faz diferença. Pode passar, por favor. E aí, o que eu quero problematizar com vocês em relação ao SUAS também? É que é o seguinte, as medidas socioeducativas em meio aberto, como a Marla já salientou, ela é um serviço executado dentro do SUAS. Um dos grandes conflitos que eu percebo é de que, quando um serviço está sendo executado no SUAS, há uma dificuldade de entender que as medidas socioeducativas é uma política maior do que o SUAS. É uma política do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo que envolve todas as outras políticas e que envolve o sistema de garantia de direitos. Então, um dos grandes desafios que nós temos nos 295 municípios catarinenses é de entender que, apesar da política ser executada no SUAS, ela não é responsabilidade somente do SUAS. O adolescente que está cumprindo medida socioeducativa em meio aberto é responsabilidade de todo o sistema de garantia de direitos, inclusive da Defensoria, que está lá na Resolução 113 do CONANDA.
que coloca a defensoria como também defensora, foi boa essa, né? Defensoria como defensora, mas dentro do eixo de defesa dos direitos humanos. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender como que essas medidas socioeducativas estão sendo realizadas num estado em que a maioria, e aí mostra, a maioria dos municípios catarinenses são de pequeno porte. E esses municípios, pela tipificação do SUAS, não tem que ter nem média complexidade, que é o CREAS, e nem a alta complexidade, que a Marla já falou, a preocupação que é com a alta complexidade. Só que eu dou um adendo na fala da Marla. Para a maioria dos municípios catarinenses, nós temos um problema de média complexidade, que é onde os direitos são violados. Não onde os direitos são violados, aonde se atende crianças e adolescentes com direito violado. A Milena colocou, e tudo a responsabilidade é colocada para assistência social. Bem isso. Qual que tem sido o nosso trabalho de dizer que criança e adolescente, violação de direito de criança e adolescente é responsabilidade do sistema de garantia de direitos. Apesar de alguns serviços estar no SUAS, não é responsabilidade só do SUAS. E Santa Catarina traz uma outra questão que está nesse gráfico. Pela tipificação do SUAS, vou repetir, porque eu acho que isso é fundamental, para se pensar os defensores lá nas pontas, pensando serviços necessários que precisa ser provocado para as prefeituras, para os executivos, porque pequeno porte, pela tipificação, não tem nem CREAS e também tem dificuldade com alta complexidade. Pode passar, por favor. Esses dados, pessoal, foi de uma pesquisa que nós fizemos em 2019 com todos os serviços de medidas socioeducativas do Estado. Tivemos resposta dos 295 municípios. E aí tem o gráfico também dos municípios que não possuem CREAS. Então, a gente pode ver que as medidas socioeducativas em meio aberto, como também as violações de direitos de criança e adolescente, que no SUAS deveria estar sendo atendido no CREAS, não se tem CREAS. Então, de que forma que a gente vai trabalhar essas violações e todos os serviços, se não há o serviço no município? Como que isso pode ser pensado? Pode passar, por favor, João. E aí, o que nós entendemos com as medidas socioeducativas? Apesar de, na tipificação, só ter medida socioeducativa no CREAS, como que o Estado de Santa Catarina tem 144 municípios afirmam executar em organizações não governamentais. Desculpa, órgão da gestão, que são equipes que estão na gestão, que estão junto com a gestão. Então, é aquela equipe, aquela assistente social que faz tudo na gestão e mais as medidas socioeducativas. E aí nos perguntamos qual é a qualidade possível de ser ofertada de um serviço de medida socioeducativa dentro dessa configuração. 92 municípios afirmam executar no CREAS. 47 municípios afirmam executar no CRAS, que isso é severo demais. Porque o CRAS é um equipamento para a proteção social, para se trabalhar a proteção social básica, para se trabalhar a prevenção. E o que está acontecendo? Como não há os equipamentos, vai para o CRAS aquilo que não poderia ser trabalhado no CRAS. E 9 municípios afirmaram executar em outra entidade pública, e um município afirmou atender em outra unidade de acompanhamento, e 5 municípios afirmam que não executam medidas socioeducativas. Pode passar, João, por favor. E aí, o que acontece? Como que se apresenta no estado de Santa Catarina? Os adolescentes em cumprimento de LA e de PSC, majoritariamente, são atendidos no órgão gestor. E depois vem o CREAS, depois vem os CRAS e as outras configurações. Então, o que isso nos mostra? Possibilidade de violação de direito do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, porque não se tem o serviço e a estrutura necessária para se fazer uma medida socioeducativa, como é preconizada pelo Estatuto, como é preconizado pelo SINASE. E o que a gente tem visto nos territórios? Que o Código de Menor não morreu. Ele está muito mais vivo na execução das medidas socioeducativas do que o próprio SINASE, do que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente.
Pode passar, por favor. O que a pesquisa nos revelou? Que não é regra que os municípios de pequeno porte não têm demanda para os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Só que o que aqui tem um adendo também, que nós temos uma grande, super, mega power tarefa. Está sendo judicializado nos territórios comportamentos de juventude, comportamentos de adolescentes. Nos municípios pequenos, brigas escolares, briga dentro da escola vira medida socioeducativa. Eu estava no município, não vou dizer o nome, que pegaram um adolescente sem máscara e virou medida socioeducativa, porque os adolescentes estavam reunidos sem máscara. Então, há também uma judicialização dos conflitos de adolescente, das dificuldades que o adolescente tem. Que isso a gente precisa muito do defensor, junto com as equipes que executam as medidas socioeducativas, para ir problematizando isso também com o judiciário, com o MP, o que é uma medida socioeducativa e qual ato infracional que deve ser essa medida. Isso mesmo, Milena, falta de entendimento dessa fase de vida. Isso é severo, a falta de entendimento. Está se criminalizando, se judicializando, briga de escola, discussão com o professor, nome feio dentro da escola, palavrão. Então, a gente precisa, os municípios pequenos, eles têm apresentado atos infracionais que, a princípio, não seriam atos infracionais, como também tem muita demanda nesses municípios pequenos. Então, analisando de que tem as macro-regiões que não tem CREAS, que não tem a estrutura de serviço, nós temos adolescentes que estão tendo um número significativo de adolescentes em conflito com a lei. Pode passar, João, por favor. Então, em 2019, o que a gente levantou, né? Que no total aproximado de adolescentes cumprindo em CREA, 7.802. E nos outros, 1.236. Nós tivemos em 2019, 9.038 adolescentes cumprindo medida socioeducativa dentro de uma estrutura que nós precisamos problematizar. O que eu quero também conversar com vocês e chamar a atenção? A função dos conselhos de direitos. A articulação necessária que toda a sociedade, o sistema de garantia de direitos, né, que os conselhos de direitos da criança e do adolescente, que tem a nível municipal, estadual e federal, como o Conselho da Assistência Social, são órgãos criados pela Constituição Federal para que o controle social, para que a sociedade civil organizada pudesse estar nos espaços discutindo as políticas, fomentando política, formulando política. Um dos grandes desafios que nós temos no estado de Santa Catarina é potencializar os conselhos, principalmente os conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes. É fundamental que os municípios, e aí eu peço, né, aos colegas defensores que estão aí, se eu não me engano, são 24 núcleos, né, de defensoria, e que pudessem nos ajudar a levantar esse olhar, enquanto sistema de garantia de direitos, aonde que estão as fragilidades nos territórios que fazem com que as crianças e os adolescentes continuem tendo seus direitos violados, as políticas não conseguem executar, né, o objetivo. Eu sempre digo, nos mais de 12 anos que eu trabalhei com as medidas socioeducativas em meio fechado, eu acolhi diversas vidas, eu conheci diversos garotos e de garotas também, todos, eu diria, sem exceção, passaram por medida socioeducativa em meio aberto, saem do meio fechado e voltam para o meio aberto, e que não há impacto dessas medidas na vida deles. Então, assim, isso é um compromisso muito grande que nosso sistema de garantia de direitos, há 25 núcleos, tá bom? Obrigada. Que nós temos que ter enquanto sistema de garantia de direitos. O número de violações de direitos está também, eu diria, proporcionalmente no nosso desconhecimento, na nossa falta do entendimento que somos todos nós, adultos, participantes e partícipes do sistema de garantia de direitos e que precisamos ver dos territórios as possibilidades, né? De que a gente tem que avançar nisso. A princípio, eu queria parar por aqui, né? Quero agradecer para que a gente possa, então, bater um papo. Obrigada. Obrigada, Neylen.
quero agradecer mais uma vez a Neylan e a Marla, porque foi uma discussão muito rica. A gente poderia fazer aqui vários encontros para conversar sobre cada um dos serviços e trazer essas discussões e problematizações no nosso Estado. Isso é bastante rico para a gente, né? Não só conhecer a política em si, como ela deve ser, mas também como ela, de fato, é aplicada aqui na nossa realidade. Então, agradecer, sinceramente, eu teria vontade aqui de continuar ouvindo as duas por horas e horas e discutir mesmo todas essas questões aqui, todas essas provocações trazidas. Se alguém tiver perguntas, fique à vontade também para colocar no chat ou para se manifestar aqui. É bom ouvir outros atores que estão por dentro das problemáticas dos serviços, mas, ao mesmo tempo, nos causa bastante ansiedade também, né? A gente vê o quanto de trabalho a gente tem, quanta luta a gente ainda precisa avançar para que os direitos da população catarinense seja, de fato, garantida e efetivada. Então, agradecer também a todos que nos acompanharam até o presente momento. Foi a primeira capacitação conjunta do NUCID e do NIGIT, então ficamos muito contentes de tê-los todos e todas por aqui. Seguiremos fazendo esses momentos de discussões, trazendo a Defensoria Pública e também a sociedade civil, esse debate intersetorial que é bastante importante e rico na nossa atuação. E agradecer a todos, gente. Muito obrigada. E passo a palavra para a Sharon. Olá, obrigada, Ana. Obrigada, Marla. Obrigada, Neylan. Eu só vou fazer um comentário sobre a fala da Neylan, porque ela falou muito da questão do desvirtuamento das medidas socioeducativas, né? Que isso acaba sendo um grande problema, porque o que se nota? Não tem PAEF, né? Às vezes seria alguma situação que poderia ser discutida, né? Ser trabalhada no PAEF, então vamos aplicar medida socioeducativa, né? Não temos uma equipe que trabalhe conflitos escolares, então vamos o quê? Vamos aplicar medida socioeducativa. E no final das contas, né, se gera uma fila no cumprimento das medidas socioeducativas em muitos municípios por conta dessas outras situações, né? Eu acho bem importante o conhecimento, né, da função de cada um dos serviços, que foi o que a Marla passou, né? Não só por parte da Defensoria, mas por parte de todos, né? Inclusive dos próprios agentes que trabalham, né? Dos próprios servidores que trabalham nesses serviços, né? Agradeço muito a participação de vocês, para mim é sempre um prazer estar presente, né? Inclusive a participação da gatinha da Ana, que está aí também, né? E coloco sempre a Defensoria à disposição, né, do que vocês precisarem na carreira profissional de vocês, né, que a gente possa trabalhar de forma conjunta sempre, né. Agradeço a participação dos colegas, né, nós fizemos uma apresentação mais enxuta possível para respeitar o tempo, porque é corrido para todo mundo, inclusive para as palestrantes, que eu sei que a agenda de vocês é bastante complicada, né? E acho que é isso, ficamos por aqui, então, né? Muito obrigada. Sharon, a gente teve um questionamento. Tivemos uma pergunta aqui. Desculpa, eu não tinha visto. Eu vou passar para as palestrantes, quem puder responder. A pergunta é deixa eu ver aqui, do Albert, né? Em todos os municípios, o acompanhamento das famílias é segmentado, muda a equipe. Quando da mudança da baixa, média para a alta complexidade? Ô, Albert, você não consegue abrir seu microfone e nos falar um pouquinho o que você está pensando? Consigo. É o seguinte, trabalho muito aqui em Blumenau com demandas de acolhimento institucional, de instituição, poder familiar e tal. E aí a gente sabe que são famílias que são atendidas pela assistência social, pelos serviços, lá desde a época que eles iam no CRAS, né, e tudo mais. E aí, o que ocorre, pelo menos aqui em Blumenau, é que se está sendo atendido pelo CRAS, é uma equipe, que se vai para o CREAS, já muda. Se vai para o acolhimento institucional, já é uma terceira. E aí, quando chega na alta complexidade, eu percebo que muitas vezes o profissional do serviço já entende que se chegou na alta complexidade é porque não tem mais jeito, não tem solução, e aí já
vai dando os direcionamentos mesmo no sentido de rompimento de vínculos, de inserção em família substituta, percebe-se pouca ou quase nenhuma tentativa de solucionar, né, de promover aquela família. E aí a pergunta é nesse sentido, se necessariamente, se isso está na política de assistência social, se é assim que funciona mesmo em todo lugar, se mudou de estágio, digamos assim, se muda a equipe que acompanha. Ô Marla, eu só vou fazer meus comentários picantes e depois eu passo para ti, pode ser? Porque assim, ó, essa tua pergunta, Albert, ela é fantástica. A Lei 13.431, que é essa lei da escuta, né, que a gente chama vulgarmente da escuta especializada, mas é a lei do Sistema de Garantia de Direitos para Adolescente, para criança e adolescente vítimas ou testemunha de violência, ela trouxe para mim uma grande novidade, que é a violência institucional, que é quando nós, atores públicos, está lá, eu achei ótimo, tem o decreto, quando nós, atores públicos, por falta da nossa articulação, do entendimento que o que tem que circular é a informação e não a criança, o adolescente ou a família. Porque isso se chama, na legislação da criança e adolescente, revitimizar. Porque se a criança ou adolescente tiver que passar por tudo que você viu e ficar falando toda vez a mesma coisa, isso tem um nome, que é revitimização. E revitimização também tem uma consequência, que é a violência institucional. Nós temos que aprender, eu tenho uma crítica aos SUAS, que é a questão da tipificação. A tipificação, ela veio para contribuir, para organizar os serviços, mas as pessoas entenderam que são limites rígidos. Então, a tipificação foi, do meu ponto de vista, mal interpretada. Por quê? Porque se a família está na básica, está lá na comunidade, está lá referenciada, está sendo atendida pelo CRAS. Eu vou falar do adolescente conflito com a lei. O adolescente conflito com a lei começou a conflitar com a lei, mas ele mora lá no território. Essa família tem que ser referenciada no CRAS. E todo esse trabalho do CRAS, com a equipe do CRAS, que é a tua pergunta, com a equipe do CRES, com a equipe, inclusive, se ele for institucionalizado, que era a equipe nossa lá do caso da Grande Florianópolis, ou a equipe que vai trabalhar a medida socioeducativa em meio aberto, o que teria que circular era a informação, o trabalho intersetorial dentro do próprio SUAS. Isso nós temos que avançar. Hoje, na grande maioria, é isso que acontece, o que você falou, né? Que eu chamo de empurro-terapia. Não, agora o garoto está com direito violado, eu não tenho mais nada a ver com isso. O CRAS diz, passa para o CRES. E muda tudo para lá, como se aquele garoto, aquela família não fizesse parte do território e não se tem que trabalhar se tem um irmão, se tem um primo, se tem alguém, trabalhar o território para receber. Então, isso é um desafio que se possa, principalmente no direito da criança e do adolescente, a articulação entre o sistema de garantia de direitos e não fazer a criança ou o adolescente e a família transitar. Então, essa Lei 13.431 deu nome a isso, que é uma violência institucional. Marla, é contigo. Então, eu acho que bem exposto nele, eu penso também que a gente viola esse direito muitas vezes, o tempo inteiro, né? Porque a gente faz com que essa família circule no território, mas eu vou um pouco além, pensando que hoje a gente tem a construção de todas as políticas públicas em caixinhas. E aí essa família é violada não só na assistência, mas na saúde acontece isso dentro do próprio judiciário, né? Se ele tiver 2 problemas, ele não sabe em que comarca que ele se dirige muitas vezes para resolver e para qual defensoria também que a gente encaminha ele muitas vezes. Então, a gente tem uma política brasileira que é formada em setores, em caixinhas. E eu acho que, com base nisso que a lei nele trouxe, que é o que eu penso, a gente deveria construir dentro da política meios para que a gente não tivesse essa quebra constante dessa família. Então, o que eu posso te falar aqui por São José, tá? Vou te falar do meu lugar de fala, que é São José. Não consigo te dizer o que acontece aí. A gente está procurando buscar isso. Hoje a gente ainda tem um grande desafio, que é essa quebra entre básica e média,
que acaba acontecendo essa quebra, apesar de que a gente procura fazer com que a informação circule o mais possível através de relatórios anteriores, para a gente conhecer essa família anterior, mas existe essa quebra sim, e essa violação, porque ele perde todo o vínculo com aquela equipe da base que acompanhava e chega uma equipe nova para atendê-lo. A gente superou muito em São José, que é a questão dos acolhimentos institucionais, que é a equipe que acompanha a família no CREAS, né? E que ele vai para o acolhimento, e a mesma equipe continua acompanhando ele, independente dessa criança estar na casa de acolhimento. Então, essa família que já tinha vínculo com essa criança e esse adolescente hoje, atende ele também lá na casa de acolhimento e permanece com atendimento a essa família, não visando o afastamento. A nossa visão é sempre o retorno dessa criança. A gente entende o acolhimento institucional como algo, nesse momento, que foi determinado ou às vezes até necessário para essa reorganização familiar, para que o mais breve possível ele possa retornar para esse núcleo. Por isso até que não, a gente está procurando, ainda não é 100%, né? Não é fácil assim, mas não fazer essa quebra com o acolhimento institucional, permanecer a mesma dupla que vai no acolhimento institucional, a mesma dupla acompanha, e a mesma dupla acompanha quando ele retorna para casa. Então, continua uma sequência nesse acompanhamento. Mas a gente ainda não conseguiu superar, e eu acho que é uma grande fragilidade, sim, essa básica para a média, assim, né? Ou a básica para a média para a medida socioeducativa, ou a família tá. A gente procura discutir muito entre PAEF e medida socioeducativa, se essa família está nas medidas, ela permanece com as medidas, quando que ela vem para o CREAS e como que acontece essa passagem, para que no mínimo a gente consiga fazer essa passagem de vínculo, alguns atendimentos conjuntos, para que essa família consiga ter um entendimento. Mas a gente tem ainda uma luta enorme pela frente em relação a essa questão, sim. Obrigado pela resposta. Eu vou só aproveitar aqui, porque eu entendo qual que é a situação que o Albert está colocando, porque é o que a gente enfrenta normalmente na infância, assim, é uma preocupação, né? Quando muda de equipe, por vezes, por mais que tenha informação, né, às vezes o status daquela família já teve uma alteração também. Daí, como ela já mudou de fase ali, né, ela já mudou o status para uma outra equipe que teoricamente trabalha com situações mais graves, né, por vezes não é feito um resgate de algumas coisas lá, né, que poderiam ter sido feitas anteriormente, ou que se tentou fazer anteriormente e não foi possível, e daí quando chega ali não se tenta fazer isso, é uma coisa que a gente normalmente vê, né? Não sei se foi mais ou menos isso, Albert, mas de tentar, né, por mais que a família tenha chegado em outro estágio, né, de tentar voltar um pouquinho, né, e tentar algumas estratégias justamente para que essa família possa, né, retomar a sua vida, enfim, né? A gente trabalha com famílias muito vulneráveis e a gente percebe isso, assim, que existem muitas situações que não é só uma vontade da família, né? Que às vezes existe um ciclo sendo criados daquela forma, né? Então demora um tempinho para ter a compreensão de que aquilo é errado, né? De que aquilo não é uma forma mais adequada, não é nem errado, não é a forma mais adequada. Né? Mas enfim, eu acho que ficou bem respondido. É isso? Sim, ficou. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Agora eu estou olhando o chat que eu não estava antes. Não? Então tá, então agora eu vou encerrar de verdade, né? Não temos nenhuma pergunta no chat. Desculpa, Albert, antes não tinha olhado. Tranquilo, valeu. Tá bom? Parabéns. Tá, meninas, muito obrigada pela participação, obrigada pelos esclarecimentos, né? Depois eu vou passar o contato de vocês, assim, para o pessoal também, né? Dizer assim, olha, qualquer coisa, falem com elas. Então tá, boa tarde para todo mundo. Tchau, boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde.